12:04, muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco. Vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa seu vídeo, sua reclamação, sua sugestão. Fica à vontade. Sua interação também pode ser feita através do nosso WhatsApp, que é o 99226-1305. 99226-1305. Paulo França está fazendo ali sua oração, está concentrado para entrar no ar. Tudo bem com o senhor, seu Paulo? Boa tarde. Estou pensando aqui, toda honra e toda glória ao Senhor Deus sempre. E hoje de manhã eu flagrei o Pepinho fazendo uma oração aqui no estúdio. Foi. Mas é que ele tem aquela orientação, momento de orientação de que quando tu quiseres conversar com Deus, te isola. Vai. Eu acho que é peso na consciência, seu Paulo. Mas se fosse peso na consciência, ele tombava. Será, seu Paulo? Entendeu? Era. Não é não. Olha que história absurda. Um menino de 2 anos foi esquecido dentro de um táxi na última sexta-feira na Compensa. Essas imagens foram gravadas por uma câmera de vigilância que mostra o momento em que a mulher, no bairro da Compensa, acena para o táxi. O detalhe é o seguinte, seu Paulo França. O taxista levou a criança de 2 anos, chegou em casa, travou o veículo e só percebeu que havia um bebê ali no dia seguinte, quando ele foi trabalhar. Ou seja, a criança passou 16 horas sem comer e sem beber. Roda aí. Era por volta de 4 horas da tarde da última sexta-feira na Compensa 2. A família do menino de 2 anos de idade se preparava para uma viagem. O destino era o município de Iranduba. Eles tinham acabado de fazer parada para um táxi. E na correria, a prima da criança deixou ela dentro do veículo. Ou seja, vocês estavam lá se arrumando, pegando as malas. Quando deram fé, o taxista já não estava mais com a criança. Isso, não estava mais. Ele ia dar a volta e não voltou mais. Levou, foi embora. A gente não dormiu a noite todinha. Preocupada com ele, né? De acontecer alguma coisa, porque está acontecendo muita coisa, né? A gente nem confia, né? A gente pensava que ele ia voltar, mas ele disse que ia fazer a volta e não voltou. E vocês procuraram a delegacia? Sim, procuramos a delegacia. A cada hora que passava, aumentava o desespero da família. O menino ficou dentro do táxi com os vidros fechados durante 16 horas. E só no sábado de manhã, por volta de 8 horas, foi que o taxista Carlos Alberto, que já trabalha no ramo há mais de 20 anos, foi quem viu o garoto de 2 anos de idade. Eu vi o menino já de manhã, quando eu arrumado para sair para trabalhar. Eu fui limpar o vidro do carro, abri a tampa da mala, que estava embaçada, né, devido ao ar-condicionado. E vi o menino. Eu perguntei como era o nome dele, perguntei o nome do pai dele, da mãe dele, ele não soube falar nada, né? Aí eu fiquei preocupado. Aí eu chamei um sobrinho meu, ele disse, vamos lá no 8º. Eu digo, vamos lá, vamos registrar esse negócio, porque eu não vi a criança. Eu vi a criança já de manhã. Eu já ia para casa, eu estava a caminho de casa, eu só parei porque na passagem, uma mocinha deu com a mão, né? Eu parei para fazer a corrida, né? Aí quando eu cheguei lá no local lá, faltava uma pessoa se juntar a eles, que parece que iam fazer viagem também, né? Só que ela demorou muito, eu peguei e fui-me embora. Eu já ia para casa, eu já estava cansado, né? Cheguei em casa, saí do carro, fechei a porta, tranquei e fui cuidar da minha vida. O menino nem chorou, nem nada, que você não teria ouvido, né? Claro, é evidente, né? E ia procurar saber de onde era a criança. O taxista e a mãe da criança prestaram depoimentos aqui na delegacia ainda no sábado. De acordo com a delegada plantonista que acompanhou o caso, doutora Laura Câmara, um inquérito policial foi instaurado. Ela solicitou, inclusive, que o menino fizesse também um exame de corpo de delito. A exposição da criança a um ambiente fechado, no caso, um veículo totalmente fechado e sem ventilação, ela pode incorrer no óbito, sim. Não é muito incomum, a gente já tem exemplos desse tipo de acidente e, infelizmente, muitas vezes ocorrendo o óbito, mas a condição de recuperação da criança com tratamento eficaz. E apesar de tudo ter terminado bem, o caso ainda não foi encerrado. As investigações vão continuar.
E se fosse durante o dia com aquele sol que a gente tem geralmente aqui em Manaus, Paulo França? É uma história que precisa ser melhor esclarecida. Eu juro que eu não consegui muito bem entender ou engolir essa. Enfim, a polícia vai esclarecer essa situação, mas é no mínimo curioso o que aconteceu. O taxista não percebeu nada, né, Paulo França? Não ouviu o barulho de criança e ele não percebeu que alguém tinha aberto o táxi para colocar a criança ou para alguém entrar dentro do veículo? Pois é, isso é uma situação muito delicada, porque num ambiente rarefeito, do ar rarefeito, essa criança, quer dizer, graças a Deus não foi a óbito, mas poderia ter ocorrido, entendeu? Então já foi feito, o inquérito vai ser formado, vai ser instruído e quem tiver, é uma questão de culpa, quem tiver culpa aí vai responder por essa culpa, entendeu? Por essa não é uma acusação em si, aqui não vou usar nem o motorista, nem a família, porque de repente você se exime quando você causou algum problema, aí você se exime da culpa. Eu falo inclusive com relação aos parentes, sabe? Aí tenta se eximir, não, jogar a culpa para o outro. Não vamos ficar aqui apontando o dedo um para o outro, mas se procurar uma solução, uma definição. Porque isso é causa até, eu espero que não seja a situação, mas é causa até de perda de guarda, entendeu? Graças a Deus, não redundou em algo pior, em algo mais grave, graças a Deus. E uma blitz realizada pelo Detran na madrugada de sábado para domingo na Avenida Grande Circular, na zona leste de Manaus, terminou em confusão. Olha as imagens que foram feitas por um cinegrafista amador. De acordo com o presidente do Detran, Leonel Feitosa, a equipe do Departamento de Trânsito da Rocan e Grupo Fera foram recebidos de forma agressiva por frequentadores de um bar localizado no local da fiscalização. Libera aí o áudio para a gente ouvir o desespero das pessoas que acompanhavam o desenrolar dessa história. Houve, inclusive, até tiros, de acordo com testemunhas. Testemunhas dizem que houve disparos. E as pessoas que estavam no bar, nas proximidades, lançaram garrafas de cerveja, vodka e pedras nas viaturas e também contra os policiais. Eles fizeram uso daquele escudo de proteção, além de jogarem bomba de efeito moral para conter cerca de 200 pessoas. Durante a ação foram apreendidas 48 motocicletas, a maior parte delas roubadas, com chassis raspados, 5 carros sem documentos e 4 armas de fogo. Além do material apreendido, 4 pessoas foram presas por porte ilegal de arma, entre elas jovens suspeitos de cometerem assaltos e já com passagem da polícia. Talvez esse tenha sido o motivo de tanta aversão ao trabalho da polícia. Mas tem que estar lá, viu? Parabéns aí à coragem do pessoal do Detran, da polícia, principalmente nesse trecho da Avenida Grande Circular. Aí fica uma zorra durante a madrugada de sábado para domingo. E o cidadão não consegue passar aí não, é difícil, porque tem de um lado uma casa de forró e do outro um posto de combustíveis, onde todo mundo fica bebendo, consumindo bebida alcoólica, o que é proibido pela legislação estadual. Os caras ficam também com aqueles carros com o som nas alturas e fica aquela orgia, fica aquela confusão. É o povo dançando, fica um negócio avacalhado e bagunçado. E já estava na hora da polícia chegar lá e botar moral, botar ordem nessa situação. Aliás, tem que voltar lá, viu? Tem que voltar. E a gente vê aí o resultado realizado pelo pessoal do Detran com essas motos que foram apreendidas, motos que estavam irregular, algumas roubadas com chassi adulterado, bem como carros que foram também detidos nessa blitz. E na madrugada de domingo, 6 pessoas foram atropeladas por um motorista que dirigia embriagado. As imagens são impressionantes. Quando eu vi essa situação aí, eu fiquei assustado. 6 pessoas foram atropeladas. Olha aí, no momento em que um cinegrafista amador gravou essa situação, o condutor estava nesse veículo, estava sob efeito de cachaça, estava muito doido, perdeu o controle. Uma das vítimas foi atingida e foi arremessada a uma distância de aproximadamente 10 metros. É essa daí que ficou debaixo desse carro da viatura, debaixo dessa viatura da Polícia Militar. E aí o pessoal, depois de algum tempo, foi lá e descobriu que ele estava vivo. A Samira Benoliel tem os detalhes dessa situação, inclusive conversou com uma das vítimas. Roda aí.
O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã na Avenida Padre Agostinho. Essa aqui é uma das principais avenidas da Compensa. Desgraçado! Segundo testemunhas, o motorista identificado como Vitor Felipe Aguiar Sampaio, de 23 anos, que dirigia um Ford Ka com a placa JXT 8992, estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, subiu no meio-fio e atingiu 6 pessoas que estavam ali naquele bar. Uma delas foi arremessada para debaixo de uma viatura de polícia que estava passando na hora pelo local e acabou atendendo a ocorrência. Nas imagens feitas pelo celular, mostram minutos depois do acidente. Inclusive, uma das vítimas estava debaixo da viatura, muito ensanguentada. Foi arremessada pelo carro, né? Que vinha em velocidade e na primeira porrada que eu nas costas eu voei lá. Debaixo da viatura. A viatura vinha de devagar, né? E ela freou. Foi na hora que eu fui cair de baixo. Aí você ficou ferido no joelho? No braço, um pouco no rosto, na cabeça, assim. Quase todos os cantos, né? Tá sentindo muita dor ainda? Um pouco. Muita dor mesmo. Seus amigos também que estavam lá ficaram machucados? Ficaram bastante. Tá muito machucado ainda. O motorista foi preso em flagrante. Na delegacia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame clínico, mas a polícia constatou que ele estava realmente embriagado. Agora, como esse crime é afiançável, ele não deve ficar muito tempo preso. E agora as vítimas querem justiça. Eu acho muito injusto, né? Ele pode fazer de novo, né? É muito fácil a pessoa pagar a fiança e poder sair dirigindo bêbado, né? É responsabilidade, né? E não tem. Ele já tá morto. Eu saio, de BM sai, pego o guardia do táxi pra voltar, né? Pra não dirigir, né? Pra arriscar a vida dos outros. E ele não pensou nisso, né? Ia ficar dirigindo bêbado. Muito revoltante. Foi exatamente isso que aconteceu. O motorista que causou o acidente pagou uma fiança de R$ 4.728 e vai responder por embriaguez e lesão de trânsito em liberdade. Aí no caso seria o quê, Paulo França? Lesão corporal grave, vai perder a carteira de habilitação? Wilson, eu espero, né, que além da assistência que a pessoa vitimada teve, ela faça vá no Instituto Médico Legal, entendeu? Faça um exame de corpo de delito, deve fazer, porque muitos juízes, mas muitos juízes no Brasil inteiro, eles estão observando o seguinte: se a pessoa se embriaga, ela na verdade está assumindo o risco de causar problemas. Tipo desse assim, mata, e não tem mais essa história de ficar impune não. Mata e faz, acontece antigamente, agora não, a visão é outra. Inclusive cabe, se for o caso, até o dolo eventual, sabe? Porque ele bebeu, encheu a cara e se predispôs a causar... Não cabe aí tentativa de homicídio, seu Paulo? Eu estava pensando nessa situação, estava pensando exatamente isso, sabe? Mas daí o dolo eventual ele vai caracterizar, sabe? Até que ponto realmente essa pessoa poderia ter a vida ceifada, sabe? A vítima, no caso. Então, depende de todo o inquérito, sabe? E aí encaminha para a justiça, sabe? Parar com essa história dessa impunidade, sem esquecer o laudo do Instituto Médico Legal, que ele vai aquilatar realmente, aí pode chegar nesse ponto aí. Olha, ele ficou próximo a causar um problema de morte, entendeu? Uma lesão corporal grave muito séria, ou então o que for, mas está lá caracterizado. E um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na BR-174 na manhã de domingo. A batida entre os dois veículos aconteceu quando o pneu da motocicleta estourou e fez com que o condutor perdesse o controle e se chocasse com o carro que vinha no sentido contrário da rodovia. O passageiro da moto morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O motoqueiro e o motorista do carro estão fora de perigo. Vamos voltar a falar sobre a ameaça de bomba na Universidade Estadual do Amazonas. Tem ameaça no bairro da Cachoeirinha e também na Avenida de João Batista. Boa tarde, Thea Morel. Boa tarde, Wilson Lima. Aqui na Avenida de João Batista, né, na Universidade Estadual do Amazonas, na unidade que funciona aqui no bairro Chapada, né, já foi liberado toda a entrada dos alunos. Quer dizer, essa interrupção das atividades ficou apenas
pela manhã. Às 8h15 da manhã, houve uma chamada anônima aqui que dava conta de que os alunos deveriam ser evacuados porque existia essa ameaça de bomba. Os alunos foram retirados, a polícia foi chamada, o Grupo Marte estava no local até agora há pouco, ao meio-dia. Eles chegaram a vistoriar 25 salas, o telhado, a caixa d'água, também a calha, e não encontraram nenhum tipo de objeto que pudesse ser uma bomba. Wilson, diferente daquilo que aconteceu no dia de Corpus Christi, né, onde um assaltante deixou um artefato num posto de gasolina e a polícia teve que interditar toda a Avenida Djalma Batista, aqui não existia nenhum artefato visível, não existia nenhum objeto e por isso, como você pode ver, o trânsito aqui na área continua normal. As atividades foram interrompidas durante a manhã para que pudesse ser feita a varredura por parte da polícia, mas os portões já foram abertos. Isso significa que os alunos que têm prova e que têm atividade durante a tarde aqui na Escola Normal Superior podem vir para a aula normalmente. A diretora também conversou com a nossa equipe de reportagem, disse que essa evacuação foi bastante tranquila e que todo o problema que aconteceu durante a manhã, né, por conta da perda de provas, seminários e das atividades de fim de semestre, vai gerar novas aulas para que esse conteúdo seja reposto. Existe também uma ameaça de bomba em outra unidade da UEA, na Cachoeirinha. Lá a polícia ainda continua agindo e durante o Alô Amazonas você vai ter mais informações. Wilson. Ok, muito obrigado, Tia Morel. Quem foi acompanhar essa situação hoje pela manhã, lá no bairro da Cachoeirinha, foi a Débora. Vamos colocar aqui o material da Débora. Oi, Débora. É isso mesmo, Wilson. A situação aqui na universidade continua a mesma. Tanto o prédio aqui da Cachoeirinha quanto o da Djalma Batista continuam interditados. A nossa equipe também estava aqui na hora que o reitor chegou e conversou com a gente. Às cerca de 8h10 e 8h30 da manhã, recebemos 2 ligações para ambas as unidades, aqui Escola de Saúde e para a Escola Normal Superior, onde existem as licenciaturas, em que havia uma informação, uma denúncia anônima de bomba em 2 unidades. Imediatamente a Secretaria de Segurança foi comunicada, os prédios foram esvaziados, o Esquadrão Antibombas já encontra-se trabalhando e as investigações começaram. O que é lamentável é que o nosso país não tem essa tradição de violência, vivemos numa comunidade plural. Universidade significa exatamente esse espaço onde a comunidade dialoga com o saber diariamente. E é inadmissível atitudes irresponsáveis, injuriosas, impensadas e irrefletidas como essas. Você acha que isso pode ter partido dos alunos? Hoje é dia de prova e muita gente, a professora disse que receberam nos grupos de WhatsApp que os alunos saíram disseminando essa informação dentro da faculdade que teria gerado um tumulto. Em absoluto acredito nisso, em absoluto. É muito mais fácil culpar o mordomo. É uma universidade que vem crescendo, que eventualmente está incomodando e, naturalmente, as investigações irão clarear o que foi que aconteceu realmente. O Grupo Marte está lá dentro, mas agora há pouco eles vieram aqui fora conversar com o reitor. Não falaram com a imprensa, mas o reitor passou a informação de que nada foi encontrado. Você estava em reunião ali com o pessoal do Marte, o que eles disseram para o senhor? O comandante explicou que até às 14 horas, se estiver tudo tranquilo, vai liberar o uso do prédio. Mas até o momento nada? Nada. Mas mesmo assim, o grupo continua agindo lá dentro. Mais cedo, a gente conversou com alguns alunos que estavam lá dentro na hora da confusão. Nós estávamos numa aula, daí ia trocar, né, de professor, e o professor chegou avisando que tinha que evacuar o prédio. Ele estava falando com a professora ainda, quando chegou uma servente, né, da universidade, falando que nós tínhamos, só que ela falou meio que alarmando, né, que a gente tinha que evacuar, e todo mundo começou mesmo a sair do prédio e os outros serventes estavam indicando embaixo para todo mundo evacuar mesmo. Informaram pra gente que no prédio da frente, sim, que as pessoas saíram correndo, que teve aluno que chegou gritando mesmo, alarmando. Durante a tarde vai ter aula normal, se o Grupo Marte liberar aqui o acesso, mas enquanto isso a gente continua nessa mesma situação. O pessoal aqui do lado de fora, ninguém entra na universidade, lá dentro está tudo isolado e a gente fica aí esperando qualquer momento alguma nova informação. Ok, muito obrigado, Débora. Parece muito mais uma brincadeira de mau gosto. Nos Estados Unidos, o cara fez uma brincadeira dessa, mas aí, ó, ele foi em... Olha essa situação. No fim de semana, os moradores da colônia Antônio Aleixo fizeram uma manifestação contra os invasores que estão ocupando uma área verde do bairro. E aí o que acontece é o seguinte, os invasores estão causando uma série de problemas ali, inclusive causando problemas lá na área onde há um poço que abastece a comunidade. Vamos conferir na tela.
Hoje a nossa equipe veio até aqui a rua Buriti, na colônia Antônio Aleixo, porque tem um impasse entre os moradores dessa área aqui, que já moram aqui há muito tempo na colônia Antônio Aleixo, e moradores que querem ocupar essa área aqui, que seria uma área verde. Só que os moradores aqui da colônia Antônio Aleixo não concordam. Então ali embaixo, ó, tem um carro de som que eles estão protestando contra esses moradores que querem ocupar essa área. E aqui o Reginaldo Oliveira, que mora aqui há muito tempo. Explica essa situação pra gente. Essa invasão começou há 20 dias atrás. Procuramos a SEMA, né? A SEMA veio a primeira vez, notificou com o batalhão ambiental, tiraram. Uma semana depois voltaram ao local. Infelizmente a comunidade não acata. Fizemos uma reunião com eles, fizemos todo o diálogo que foi possível para tentar que não fosse feita a invasão sem acordo. A comunidade tomou a ciência de que precisamos preservar o meio ambiente. Precisamos preservar, daqui sai um abastecimento para mais de 10 mil pessoas, abastece 10 mil pessoas na comunidade, sistema de água aqui. E se a gente não fizesse isso, nós íamos perder. Colônia Antônio Aleixo não quer Manaus Ambiental. Colônia Antônio Aleixo tem um sistema próprio de água, que quer pagar uma taxa simbólica social. E a comunidade não quer. A manifestação hoje aqui é pacífica, estamos só cercando a área do poço, a área da comunidade, para preservar o bem que é nosso. Só para vocês entenderem, tem um poço artesiano ali embaixo que, segundo o Reginaldo, eles querem a preservação desse poço porque ele abastece as pessoas que moram aqui nos arredores, aqui na colônia Antônio Aleixo. Moro aqui há 36 anos e nunca essa área foi invadida, nunca. Agora está sendo, por quê? A maioria das pessoas tem casa, a minoria precisa. Sei que precisa, mas por que invadir uma área que é do poço? Olha só, tá aqui uma parte da abaixo-assinado, que eu sei que tem bem mais assinaturas que isso, né? Tem. Nós tivemos uma reunião, a comunidade geral não aceita. E não é só aqui, tem outras invasões, mas essa aqui é a que nós estamos preservando, é a nossa água, é o que nós estamos querendo, reivindicando, é nosso. Vai servir tanto para eles como para nós. Então a gente está preservando o que é nosso. Se a gente não preservar, quem que vai preservar? Para vocês terem uma dimensão da área, vou pedir para você vir para cá, mostra aqui toda a área verde que era ocupada. Nós chegamos, tinham focos de incêndio aqui. Olha só o tamanho da área, uma área relativamente grande. E os moradores que ocupam essa área aqui da frente não aceitam, mas esse impasse continua. A gente espera que as providências sejam tomadas. Tem que botar para correr mesmo, né, Paulo França? Agora, o que eu sinto aí é a ausência do poder público. Wilson, e a polícia ambiental, ela tem, se eu estou falando polícia ambiental, ela tem o poder de polícia. É lógico, é óbvio. Agora, para impedir, eu acho que os moradores estão cobertos de razão. Sabe, é um bem, um patrimônio que é deles, entendeu? Estão usufruindo alguma coisa que beneficia a várias famílias, aí de repente alguém se arvoga o direito de dizer, não, é minha propriedade. Como é tua propriedade? Tu tem título definitivo, tu compraste, tu adquiriste isso. A propriedade no nosso país ainda é regulamentada. Se você tem direito, ok. Agora você não tem direito para com essa história. Eu vou invadir, sabe? Sem era nem beira, essa cidade vai ficar? Não. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente também tem que estar presente, sabe? Tem que ter uma estrutura. A Polícia Ambiental são o quê? Nós somos 8, mas chama um batalhão de choque, sabe? Convoca, porque, Wilson, às vezes, nós vamos esperar ser provocado, só vamos agir se for de ofício. Não é por aí o caminho, não. Não é por aí o caminho, não. Se alguém está cometendo um delito, e no caso aí é um delito contra uma comunidade, alguém tem que fazer alguma coisa. Sabe, não tem que cruzar os braços. Nós vamos primeiro esperar que o magistrado... Não, vocês podem fazer. Enquanto Secretaria do Meio Ambiente e também a Polícia Ambiental. Pega lá uma estrutura boa e chega, meu amigo, você não vai ficar... Meu amigo, não vai ficar. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem mais não, Wilson. E essa senhora falou uma coisa que é muito verdade. A maioria tem casa, sim. Que antes de ir para lá estava onde? Então tem muita gente que se aproveita da oportunidade. Tem muita gente que quer causar tumulto nessa situação. E a polícia, o governo do estado, prefeitura, tem que adotar uma linha dura. Tem que adotar a linha dura. Sabe por quê? Porque isso causa uma insegurança muito grande para o cidadão que está ali fazendo sua economia para comprar o seu terrenozinho, para fazer a sua casa própria. E o investidor que quer vir de outro estado para cá, que quer vir de outro país para cá. O cara disse, não vou lá para o Amazonas, para Manaus, lá todo mundo invade tudo. Seja a área do governo, seja a área de preservação ambiental ou seja a área privada. Então, essa situação aí não pode continuar. Tem que haver uma intervenção enérgica do Estado. 12h35, estamos de volta e eu tô aqui com a dona Eliette, que é só sorriso, porque a dona Eliette,
faturou essa moto aqui na promoção do Manaus Hoje. A senhora mora onde? Muito bem. Comprou lá o Manaus Hoje. Quem foi que preencheu para a senhora? Eu mesmo. A senhora mesmo? Foi. Ah, então tá certo. Quem é que tá ali assistindo lá em casa? Minha família. Qual o nome do pessoal? Marido, filho? Não, minhas filhas. Suas filhas? Tá, e elas têm quantos anos? De 30 a 13 anos. De 30 e são quantas? Quantas 5. são? 5? Olha só, 5. Tá todo mundo lá acompanhando o programa? Tá. Ah, a senhora sabe pilotar ou não? Não. O que a senhora vai fazer com a moto? Vai vender? Vender. Ah, legal. E vai dar pra fazer o que com esse dinheiro? Vou pensar. Mas dá pra pagar um monte de conta, né? Dá. Então tá certo. Continue lendo. Cadê o Guma? Vem cá, Guma. Olha só, o cupom que a dona Eliette preencheu. Cadê? Procura aí o cupom aí. Aí não vai. Aí encontrou o cupom. Fecha aqui, meu amigo Pepinho. Olha aí, ainda faltam 5 motos. E a dona Eliette está recebendo aqui a terceira moto desse grande sorteio aí, que é um sucesso do Manaus Hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alô Amazonas. A senhora já tinha assistido ao Alô Amazonas, sempre assiste? Todos os dias. Mas imaginava estar aqui no programa algum dia? Não. Não? Muito bem, tá aí, olha. Tá vendo? As coisas acontecem na vida da gente. Muito obrigado. Pegue aí a sua moto. Parabéns. E mais de 6 mil moradores do município de Anamã enfrentam a cheia do Rio Solimões. Por lá falta água potável, não há coleta de lixo. Os moradores estão ilhados e reclamam da ausência do poder público. O carro não anda mais por lá, o negócio lá tem que ser de voadeira, de canoa. O negócio está bem difícil, hein, Paulo França? Roda aí a matéria. Estamos navegando pelo Rio Solimões, um rio bravo, conhecido bem por esses moradores e por ribeirinhos que todos os dias o utilizam como rota de trânsito. Mas durante o caminho a gente já consegue ter noção do que vem pela frente. Dá só uma olhada, por aqui a gente não enxerga outra coisa além de água que já engoliu vegetação, plantações inteiras apodreceram, igrejas, escolas, casas, tudo debaixo d'água. Chegamos agora ao município de Anamã e logo na entrada a gente se depara com essa cena. Essa cerca de madeira pintada de branco é o cemitério que, segundo os moradores, ano após ano também fica debaixo d'água. É um prejuízo tremendo para esses moradores que têm que mudar sua rotina todos os dias, que tem que se adaptar à mudança da natureza. Desde quando eu nasci, eu nunca tinha encontrado uma cheia tão grande como essa. Raramente a gente encontrava porque antes só alagava só as partes mais baixas do município, mas agora afetou todo o município, né? Dona Raimunda, como é que a senhora faz para tentar se adaptar com a água aqui, ó, na porta de casa, o assoalho suspenso já pela terceira vez? Se encher ainda, não tem como mais nós ficar aqui, né? Não dá mais, porque tá muita lotada, muita quentura, muito mesmo. E aí não tem mais condições de ficar aqui. Iria para onde, então? Bem, aí eu não sei. Porque quantas famílias não já tem desobrigada assim, né? E eu não sei nem para onde vai. Eu também não sei. Deus sabe, eu não sei não. O Lucas é um dos meninos que estão prejudicados, sem aula aqui em Anamã, porque a escola foi inundada. Lucas, vai ficar sem estudar até quando? Até esse outro mês que vem, aí as águas vão baixar e vão voltar tudo normal. Prejudica vocês que são alunos? Prejudica muito. Quando tá alagando, nós temos que ir para aula de canoa, até parar. Agora nem de canoa, dá? Agora nem de canoa. O comércio também sente os impactos de uma cheia como esta. A farmácia está funcionando de forma improvisada. Foi a única maneira que a dona encontrou para não ter total prejuízo. Aqui ela construiu pontes, improvisou prateleiras e suspendeu todos os produtos. Para se ter uma ideia de como a cheia realmente muda a vida desses moradores, aqui para baixo tem cerca de 1 metro, tudo debaixo d'água. Por causa da cheia, o hospital foi fechado.
Os atendimentos médicos transferidos para esta balsa, que conta com enfermaria e até sala de parto. Aqueles casos que a gente não pode solucionar no momento, a gente encaminha, né, faz esse deslocamento até Manacapuru e até Manaus para solucionar o problema desse paciente, né? No momento, a gente está trabalhando dessa forma. As cirurgias estão suspensas porque nós não temos como fazer cirurgias aqui no barco, né? Mas os partos naturais, normal, está acontecendo normalmente. Mas os moradores de Anamã reclamam que falta mais apoio. A ajuda humanitária com alimentos e remédios não chegou por aqui. As famílias hoje estão passando necessidade no município, né? A fome dói, quem tem fome tem pressa, né? E a gente faz um apelo aqui ao secretário da Defesa Civil do nosso estado que venha de perto ver a realidade, caso a caso, porque hoje ainda existem famílias aqui que não receberam nenhum tipo de ajuda. Enquanto a ajuda não vem, seu Álvaro e dona Dailva tentam sobreviver com o que tem. Tirando aqui com o dinheirozinho que ganha, né? Comprar a comida. É ruim morar aqui? É ruim. Mas não tem outro canto para ir, né? Eu, como estou dizendo, eu não tenho mais condições de percorrer outro canto, né? Difícil morar num local assim? É muito difícil. É muito difícil. Dá mais para nós que já somos idosos, né? Muito difícil. E fica difícil. Mesmo. Para nós fica difícil. É aquilo que eu falei, Paulo França. Quem está lá no interior não quer sair de lá. Ele quer continuar lá, né? É lá que ele criou os filhos, é lá que ele construiu aquela rede social, de amizades, sabe onde é o comércio, sabe a quem recorrer no momento de dificuldade. Só que ele quer uma ajuda do poder público. Olha só, já a altura que a água subiu. Eu vi aquele garotinho dando entrevista lá, o assoalho já está quase atingindo o teto. Tem que ficar sentado para poder ficar dentro da residência. Literalmente, alguém um dia falou que a Amazônia é o país das águas. Mas não teríamos que nos apegar literalmente a essa situação, sabe, Wilson? O que falta, o que está faltando efetivamente é sensibilizar principalmente o governo federal. Não adianta só a gente ficar esperando o meteorologista falar que vai chover, se vai subir, se vai descer. Não é mais por aí o caminho. Nós estamos vivendo e aquela face, sabe, de sofrimento, sabe, de desespero daquela senhora é que tem que tocar o coração dos políticos. Eu falo dos políticos que eles têm que se deslocar até Brasília e, sabe, se inserir numa atitude altiva, não de agachado, não de pires na mão. Tome vergonha na cara, sabe, porque daí o PT e a dona Dilma e o seu Lula acontece aqui e a gente com um bando de leso ainda vota nesse povo. Ainda dá 500 mil votos para eles, para sofrer dessa maneira e ficar com os sonhos debaixo d'água, os sonhos literalmente debaixo d'água, sabe, levado de roldão. E ele falou uma frase ali, sabe, que tem que doer, sabe, nas nossas consciências, no coração de cada amazonense, cada brasileiro até. É dizer que a fome tem pressa. A fome tem pressa assim, né? Vamos liberar, vamos fazer uma liberação, vamos fazer uma licitação. Vão pro raio que os parta. Vão pro raio que os parta, sabe? Parar com essa história de esperar o quê? Piorar? Vai dar água pra quem tá morrendo afogado? Tá alterando, Wilson Lima, todo o ecossistema no estado do Amazonas. Está havendo uma alteração no ecossistema. Nós estamos vivendo uma hecatombe, nós estamos vivendo uma catástrofe. A Universidade do Amazonas precisa se posicionar, o INPA precisa se posicionar, a Universidade Estadual do Amazonas precisa se posicionar, as universidades privadas até também tem que se posicionar. Todo mundo, sabe, falar, Estados Unidos, quer uma Amazônia preservada, ajuda. ONU, quer uma Amazônia digna e preservada, ajuda. Sabe? Aí a gente fica aqui, de braço cruzado. O prefeito de Manaus não tem que esperar pelo governador, não. Vai lá na ONU, pega lá um bote e vai até a ONU, mas tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. A fome tem pressa. Tá todo mundo com o buchinho reforçado, tá bacana e tal. Agora, esse pessoal tá sofrendo. Esse pessoal tá sofrendo. Estenda a mão, não dê um copo de água para quem tá morrendo afogado. Isso é indigno. Caiu mais um dente lá do Paulo França. Ah, não. É dente de leite. E já são 44 os municípios atingidos
pela cheia no estado do Amazonas. Hoje pela manhã foi decretado situação de emergência em Silves e Altazes. Lá em Boca do Acre, já foi decretado estado de calamidade pública, né? Então a coisa está piorando, o negócio tá ficando difícil. 44 municípios já estão sendo afetados pela cheia. E nós estamos recebendo aqui o vídeo do Jordani de Oliveira, telespectador do município de Anori, que fica a 234 quilômetros de Manaus. Olha como está a situação por lá. As águas já invadiram as ruas, tem causado muitos transtornos aos moradores. Volta ao vídeo dele e vamos liberar o áudio, porque ele está narrando, ele está contando a história. Bora deixar o Jordani contar a história dele lá do município de Anori. Bora liberar aí o áudio dele junto com a imagem. Vamos lá. Aqui estamos em Anori, onde que vocês estão vendo as ruas estão todas alagadas, fechando os comércios, onde que agora é rua, agora virou balneário para as pessoas tomar banho, fechando assim o comércio, que não tem como vender. E como vocês estão vendo, ó, os comércios tudo fechado por causa da enchente. Vamos aqui na nossa página no Facebook. Jacó. Wilson, as pontes foram feitas sábado e domingo de manhã. Já estavam caindo e pessoas também. Hoje um grupo de moradores está fazendo a manutenção da ponte que está caindo na Rua 6, no Cacaupireira. Olha aí a situação do Cacaupireira. Fica bem aqui, é um bairro de Manaus praticamente, né? O Cacaupireira, que é distrito do município de Iranduba. As pontes já estão nessa situação. Parece que o serviço foi feito daquele jeito. Olha lá, a parte da ponte já desabou. E a prefeitura está fazendo um trabalho de desratização para impedir a presença dos roedores. Os ratos transmitem 30 doenças. A mais grave delas é a leptospirose. A Adriane Diniz acompanhou esse trabalho que é feito pela prefeitura e traz os detalhes. Wilson, hoje eu estou aqui no bairro de Educandos. Como dá para perceber, a água invadiu consideravelmente aqui o bairro. Vou me aproximar aqui, já foi construída uma maromba para que as pessoas conseguissem sair de casa. O seu Raimundo, inclusive, está em cima de uma maromba aqui. Seu Raimundo, difícil a situação? Deus o livre, está muito difícil, cara. E enchendo o rio ainda. O senhor fica preocupado com doença, com essa água aqui suja? Claro que dá doença, né? É mijo de rato, as fezes das casas, tudo cai nessa água e vem tudo para cá. Os ratos aparecem muito? Sempre aparecem. De noite eles estão por aí rodando aí. Essa, infelizmente, é a realidade. O que acontece, Wilson? A enchente, ela invade o esgoto e os ratos vão subindo e invadindo as casas mais próximas. Aí traz o risco da leptospirose, doença causada pela urina dos roedores, que muitas vezes pode ser até fatal. Por isso, hoje, a Defesa Civil veio até o bairro de Educandos, iniciou uma operação que vai passar por outros 5 bairros da cidade, que é a desratização. Hoje, nesse primeiro momento, foi feito uma fiscalização para identificar o foco. Que espécies de roedores são essas que tem aqui no bairro do Educandos, e amanhã ele já vem aplicar o veneno específico para as espécies que forem identificadas. Isso vai acontecer também em outros 4 bairros da cidade afetados pela enchente do Rio Negro. Mais detalhes mais tarde no A Crítica na TV. Não são ratos, né? São camundongos, porque eles já são assim desse tamanho, né? É rato grande mesmo que aparece. E chegou a hora de falar do Hipermemo, chegou a hora do Wilson Lima cuidar da saúde. Eu vou tomar aqui minha segunda cápsula do dia. O Hipermemo ajuda na circulação sanguínea. O Valdir está com mais uma cliente satisfeita e quer dar o seu depoimento. Boa tarde, Valdir. Olá, Wilson, muito boa tarde. Falo direto dos estúdios do Hipermemo em Santarém e falo com você aí de casa. Ainda não comprou o Hipermemo? Veja esse depoimento. Eu não andava, eu não almoçava, eu não jantava, eu não merendava, eu não dormia direito, não dormia. A minha vida era chorar, pedir para Deus até me levar. Hoje eu já ando, ó. Já levanta a perna para um lado, levanta a perna para o outro. Aqui, as meninas lá no posto, ela diz, Celeste, tu tá bem, né? Tu tá bem, graças ao Hipermemo. Não, isso lá presta. Eu levei para elas verem.
porque eu sou assim. Eu mato a cobra e eu mostro o pau. Hipermemo, aprovado. Hipermemo não está à venda em farmácias. Ligue agora e compre o seu. 99430-4646. Wilson Lima, qual é o endereço das lojas do Hipermemo? O Hipermemo fica na Henrique Martins, lá no Mini Shopping Sortidão, na frente do Sesc. Então, corre para lá para garantir o seu Hipermemo. Tem também uma máquina no Shopping Cidade Leste, fica na Avenida Grande Circular. Muito obrigado, meu jovem. E mais uma escola foi invadida pela bandidagem. Foi a Escola Estadual Benício Leão, que fica no bairro do Japim. A invasão foi no fim de semana. Foram levados computadores, material esportivo e a merenda. Hoje os alunos não tiveram aula. De acordo com funcionários, há um mês a escola está sem vigilante. Vamos conferir. A escola foi invadida na madrugada do domingo, mas só hoje que as pessoas perceberam essa invasão. Isso porque não tem segurança aqui. Logo de manhã, por volta das 6 horas, o porteiro, ao abrir a escola, viu 2 sandálias do lado de fora e um sinal de arrombamento no portão. Então ele já achou estranho e ao entrar foi direto para a secretaria. Chegando lá, percebeu que tinha um buraco no forro, que é por onde eles acreditam que os assaltantes tenham entrado. Conversando com o porteiro, ele falou que lá atrás tem um portão que está quebrado e é por onde eles imaginam que esses assaltantes tenham entrado e tenham pulado por cima do forro para conseguir entrar na secretaria. Na cozinha e uma sala onde eles guardavam materiais de esportes. Levaram alguns computadores, monitores, impressoras, materiais de esportes como bolas, algumas coisas utilizadas pelos alunos em aula e, acreditem, até a merenda escolar das crianças. E por isso a aula foi suspensa no período da manhã, até porque estava sem energia. Então, a diretora acreditava que eles teriam cortado a energia total da escola, mas na verdade não. A energia voltou e eles só cortaram mesmo os fios das câmeras, o que vai dificultar a identificação desses assaltantes. Agora, essa é a primeira vez que acontece isso nessa escola, mas na verdade o problema de segurança aqui está bem sério, no bairro e também na escola. Isso porque eles já estão sem vigilantes há um mês e eu conversando com a diretora, ela não soube me explicar muito bem o que acontece, por que está há um mês sem segurança e aí a escola fica vulnerável a esse tipo de situação. Andando aqui pela frente da escola, a gente encontrou com uma mãe de aluno que quis reivindicar por segurança. Fiquei preocupada, ainda com uma dessas, eu fiquei mais preocupada que Deus o livre, se as meninas estivessem aí no colégio, que Deus o livre acontece aí para fora, mata a criança, fazer alguma coisa com a criança. Então, como eu estou pedindo segurança, eu quero uma segurança para o colégio, para as crianças, não é? Porque não tem segurança. Infelizmente, a gente não teve acesso à escola, não pôde entrar para fazer imagens. A diretora informou que já passou essa informação para a SEDUC e eles estão tomando as devidas providências. A gente espera uma resposta mesmo em relação à segurança e a gente quer saber por que as escolas estão sem vigilantes. Minha diretora, eu estou recebendo aqui uma mensagem sobre uma feira amazônica que acontece lá no Centro de Convivência Madalena Arcidal. Sabe de que é essa feira? Manicure, uma feira amazônica de manicure. Aí imagina o alvoroço da mulherada, né? E vai ter um negócio de uma unha de fibra de vidro. A senhora já ouviu falar nisso, minha diretora? Não é mais de silicone, portiça, essas coisas não. É de fibra de vidro, diz que vai ter palestrante e tudo mais. É hoje e amanhã. Aí vai ter esmalte, cores, bordados não, o que é, como que é? A diva acho que vai estar lá. A diva da comunidade. Bora mandar a diva lá, né? Ela pra ela se inteirar dessas coisas. Das unhas lá. Pra ela se inteirar. Se bem que ela é bem informada, né, nesse negócio. Eu quero mandar um abraço muito especial para a dona Fátima e também para o Alcinei. Tá todo mundo assistindo o programa Alô Amazonas. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente vai começar por onde? Fala com o jornal logo. O jornal, olha só. Logo pro jornal. O jornal A Crítica de hoje já está circulando. E deixa eu mostrar aqui o caderno Bem Viver. Segura aqui. Parintins 2015. Parte dos profissionais da TV A Crítica já estão na ilha. Muito obrigado aos moradores que têm recebido de forma muito calorosa a nossa equipe. O pessoal já está trabalhando, já está montando equipamentos. E olha quem já confirmou presença em Parintins no festival. Rodrigo Faro vai estar por lá. Mais aqui embaixo, o trio que apresenta o programa
de domingo, né? Olha só aí, Paulo Henrique Amorim, a Thalita, a Janine Borba. Paulo Henrique Amorim, aquele olá. Tudo bem? Boa noite, boa sorte. Renata Alves também vai estar por lá. Ah, aquele rapaz que faz os 10 mandamentos, mostra aqui embaixo, Pepinha. Sérgio Maroni. Sérgio Maroni. Sérgio Maroni também confirmou presença em Parintins neste ano. O Wilson também aqui, ó. Legal. O Wilson também. Também? O Wilson Lima também vai estar lá. Lógico, claro. Aí eu não posso faltar, rapaz. E olha só, hoje o Jornal A Crítica está trazendo esse álbum exclusivo, comemorativo dos 50 anos do festival. É o álbum do Boi Bumbá garantido, é o álbum do Boi da Baixa do São José, do Boi Vermelho. Eu já colei o seu. Ah, já colou as minhas figuras? Deixa eu pegar para ver se tu colaste mesmo. Tem uma, duas, olha só, que bonito. O amo do boi. Já é a terceira, cadê a outra? Ah, tá. Da batucada. Terceira, quarta e quinta. Olha só aqui o apresentador Israel Paulainho, o levantador Sebastião Júnior. E a sexta do boi vermelho. Do boi vermelho aqui, o boi garantido. Muito bacana, muito legal. E além do álbum, hoje estão vindo as figurinhas. 6 figurinhas. Então tá certo. Então vá no seu jornaleiro ou então no Sinal e já adquira o seu jornal A Crítica. Adquira o seu jornal A Crítica e aí você leva o seu álbum e também 6 figurinhas. Guarda lá, que amanhã estão vindo mais 6 figurinhas. Guarda lá pra gente colar. Já tá fechado aquele outro, né? Quando acabar sexta-feira, vou trazer os dois. Então tá certo. Beleza? Tá bom, Então tá tá. bom. Tchau. Tá bom. Obrigado. E desde o último sábado, o terminal da Cachoeirinha, o T2, está desativado temporariamente para uma reforma. Mas hoje o trânsito ficou complicado nas ruas Carvalho Leal e Itacoatiara, onde estão funcionando as paradas de ônibus. Muitas pessoas ainda não sabem como é que a coisa está funcionando ou não sabiam. Algumas pessoas também não tinham se atentado para isso, não tinham essa informação. Hoje pela manhã o Márcio Azevedo esteve lá acompanhando essa movimentação e traz os detalhes. Vamos conferir. Um verdadeiro caos se instalou aqui no cruzamento das ruas Itacoatiara e Avenida Carvalho Leal, desde que o Terminal 2, o da Cachoeirinha, foi desativado no último sábado. Hoje, o reflexo pôde ser visto com maior intensidade por conta das pessoas que utilizavam o terminal e hoje passaram a saber dessa mudança. O caos começa a se instalar principalmente pelo trânsito. O local deveria ter desde a madrugada agentes do Manaus Trânsito, mas há somente fiscalização da SMTU fazendo o papel de marronzinho. E o que isso gera? Muita confusão com o motorista. Mas o caos também é visto principalmente para os usuários. Olha, você está vendo, olha, o ônibus está aqui entrando na Carvalho Leal. Quem antes utilizava o Terminal 2 agora pode utilizar essas duas paradas da Carvalho Leal, uma em frente ao supermercado BB e a outra à funerária, e outras duas paradas aqui na rua Itacoatiara. Já deu para entender a mudança ou ainda está difícil? Tá difícil, é a primeira vez que eu estou fazendo essa integração aqui ainda. O ônibus está passando aqui, está do lado de lá, está na Itacoatiara? Tá do lado de lá. Hoje também só vai errar a primeira vez? Só a primeira vez, aí o cara já pega a situação. O que você está achando disso aqui? Está muito desorganizado. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que fechar essa rua para ter acesso. Quem vinha dos outros bairros, soltar no ônibus aqui não pagar, né? Está muito desorganizado. Você paga no cartão ou no dinheiro? No dinheiro, então a gente vai ter que pagar 4 passagens, eu tenho que pagar, porque para ir, para vir, para pegar de novo eu tenho que pagar 4. Eu pagava 2, eu vou ter que pagar 4. É justo? Não, não é justo, né? Tá um absurdo. Então eles têm que organizar isso aqui. Vai pagar no dinheiro, pelo visto. Estou vendo dinheiro aqui na tua mão? Verdade mesmo, no dinheiro. 4 passagens hoje. Absurdo. Mas não tem como ele não entrar nessa confusão. Precisa vir aqui e se informar para saber onde está agora o ônibus que habitualmente ele pegava para ir para o trabalho ou ir para casa. Aqui estão sendo distribuídos panfletos como esse para as pessoas se habituarem com a mudança. Estamos distribuindo desde segunda-feira para nos terminais, foram distribuídos e agora aqui. O pessoal já está bem, já todo quase informado, entendeu? Sábado foi tranquilo. Até quarta-feira o pessoal já está, de certeza. O grande problema aí é a questão da integração temporal, que você precisa do cartão para fazer essa integração.
Nem todos os usuários confiam na história da integração e há aqueles também que não têm o cartão. Hoje pela manhã eu conversei com o prefeito em exercício, Wilker Barreto, que falou o seguinte: se o cidadão está dentro do ônibus, vai descer no Terminal 2 ou iria descer no Terminal 2 e não tem como fazer essa integração, conversa com o fiscal, vai lá com o fiscal do terminal e diz assim: olha, eu estou indo para o local tal e pegaria aqui esse ônibus, que aí o fiscal vai lhe ajudar a resolver este problema. O cartão você pode adquirir, esse cartão, o passa-faixa, ele é gratuito. Só que, quando você adquire esse cartão, você tem que fazer uma recarga mínima, me parece que de 10 ou de 15 reais. E a polícia recapturou, sem querer, um fugitivo do centro de detenção provisória. Esse daí. Isso porque os policiais foram cumprir o mandado de prisão na última sexta-feira, no bairro Novo Israel, e junto com o cara que a polícia ia prender, estava esse daí. O Diego estava dando bobeira lá. Você olha, Diego, vamos voltar, né, doutor? Roda aí. Diego Rodrigues da Silva, de 23 anos, foi preso na última sexta-feira na rua Monte Oreb, na comunidade Celebridade, no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. O rapaz saiu há alguns anos atrás para dar uma voltinha aqui fora. Nunca mais voltou. Ele respondia no centro de detenção provisória por tráfico de drogas. O problema é que ele saiu, deveria ter voltado, porque ele estava num regime semiaberto e esqueceu. Você chegou a dizer que estava trabalhando com reciclagem, mudou de vida. Não tenho mais nada para falar não, eu já falei tudo que eu devia falar já. Você se arrepende de não ter cumprido a pena direitinho e agora ter que voltar para lá? Já podia estar saindo de vez. Se arrepende? Não me arrependi de nada não. Então não se arrepende de nada, nem do que fez, de ter saído e agora ter que voltar de novo? O Diego, ele foi recapturado junto com o Daniel Gomes, que é suspeito de ter assassinado o funcionário da Petrobras em março deste ano, lá no Conjunto Eldorado. O Daniel tinha parentesco com a família do rapaz. Eles andavam ali na rua Monte Oreb, passeando, tirando onda na tarde do dia 12 de junho. Só que aí não teve jeito, porque quando os policiais civis chegaram lá, encontraram e trouxeram ele aqui para a delegacia especializada em roubos e furtos. E aqui puxaram a ficha dele e encontraram essa restrição. Inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, por ele ser um fujão da justiça. Aí, agora os dois vão baixar cadeia. E no sábado foi dia de lançamento do DVD do Boi Garantido no Sambódromo. É o DVD Vida. Essa foi a última apresentação em Manaus antes do festival. Uma espécie de ensaio para mostrar o que os brincantes terão em Parintins. O evento sacudiu a galera. Vamos conferir. Na noite de sábado, o chão literalmente tremeu no Sambódromo. O lançamento do DVD do Garantido, que foi gravado em março na ilha Tupinabarana e conta com 21 toadas, foi mais que sucesso. Teve batucada surgindo da galera, participação dos itens principais e até chegada triunfal do apresentador, que veio lá de cima. Estou muito feliz, realizado, de alma lavada, para fazer esse espetáculo acontecer e ser vitorioso pela terceira vez consecutiva. E é assim, cheio de novidades, que o Boi Encarnado promete entrar na arena para levar o tricampeonato. Denildo, que já defende o item há 19 anos, garante que dessa vez vai surpreender. Estou fazendo meus boi com muito carinho, entendendo? Com muito carinho mesmo. O que eu vou mostrar na arena vai ser coisa que nunca vista em Parintins. Este ano o festival completa 50 anos e o Garantido aproveitou a oportunidade para falar de vida. E a gente está fazendo todo um trabalho para os 3 dias do festival a gente conseguir as notas altas e levar o tricampeonato que foi garantido. Podem ficar esperando que não só a Cunhaporanga, como os outros itens trarão surpresa.
Já para Isabelle, a responsabilidade é redobrada. Afinal, este é o primeiro ano dela como item oficial do boi. Tem algumas surpresas. Eu posso dizer que vai acontecer coisas que algumas pessoas poderão pensar, nossa, como nós nunca pensamos em um dia fazer isso. Estou me preparando a cada dia mais, graças a Deus, com uma equipe competente que o Garantido disponibilizou para nós. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O show contou com uma mega estrutura de palco, iluminação e cenografia, que surpreenderam os brincantes. E quem foi conferir as novidades ficou bem satisfeito. O Garantido é sempre show, é vida, né? E teve até gente que veio de muito longe só para dar aquela forcinha toda especial. Trabalho no Brasil, sou estrangeiro, mas vivo em Manaus e amo Garantido. E cada ano que eu tenho possibilidade, eu venho para Parintins, venho para Manaus para ajudar o meu boi de criação vermelho. E o Boi Caprichoso também apresentou para a Nação Azul e Branca o DVD Amazônia. Além das toadas e coreografias preparadas para 2015, o DVD traz uma homenagem aos 50 anos do festival. A festa foi no fim de semana em Parintins e os torcedores do Boi Azul lotaram o curral Zeca Chibelão. Durante o evento teve a apresentação da porta-estandarte Jéssica Tavares, da rainha do folclore Brena Dianá e a cunhamporanga Maria Azedo. O apresentador Júnior Paulaim comandou a festa. E no próximo sábado, o lançamento do Boi Azul vai ser aqui em Manaus. E no fim de semana, a animação também ficou por conta das crianças. O Bar do Boizinho reuniu a garotada ao som de toadas clássicas do Boi Caprichoso. Confira. Imagina só, marujadinha de guerra, levantador de toadas, e no palco a graça das porta-estandartes, cunhaporangas, ciazinhas e rainhas do folclore, todas com menos de 11 anos. Que não faltou ritmo, muito menos fofura e, claro, aquela torcida que a gente só vê no Festival de Parintins. O 2 pra lá e 2 pra cá é diferente. A pequena Mariane mostra como se deve torcer pelo Boi Caprichoso. Eu grito, eu canto. Tudo pelo Caprichoso? Aham. Você gosta do Caprichoso? Gosto. E quem já tá no ritmo desde os 6 anos como Ciazinha, hoje o clima foi de despedida, mas com planos para o futuro. A partir dos 15, se a Ciazinha desistir, aí tem o concurso. E se Deus quiser, eu vou ser. Esta foi a 17ª edição do Bar do Boizinho e quem foi não só se encantou com esses pequenos brincantes, como sentiu um pouco da vibração do que vem no Festival de Parintins. Para a galera, sábado teve feijoada VIP. Ah, já é ritmo de despedida, né? É o Bye Bye Manaus, alô, alô Parintins já. Dia 20 a gente tem o nosso último ensaio aqui na Casa dos Bombais. E daí, com certeza, nós teremos grandes artistas. Aliás, já são grandes artistas, né? Mas que podem fazer parte aí do Festival Folclórico de Parintins. E a polícia apresentou hoje o acusado de matar e roubar o carro de um técnico de segurança do trabalho da Petrobras. O crime aconteceu em março deste ano no conjunto Eldorado, no bairro Parque 10. Em depoimento, o suspeito informou que o homicídio foi realizado a mando de um traficante. O comparsa dele está foragido, está sendo procurado pela polícia. Vamos conferir.
Daniel Gomes de Souza, de 18 anos, foi preso na última sexta-feira durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva na rua Monte Oreb, na comunidade Celebridade, no bairro Novo Israel, por policiais da delegacia especializada em roubos e furtos. O rapaz é apontado como autor do latrocínio do técnico em segurança do trabalho, Márcio Adriano Batista. O crime aconteceu no dia 25 de março, no conjunto Eldorado, no Parque 10. Inclusive, ele morreu com um tiro na nuca. Esse aqui e o comparsa dele, o Rodrigo Paes Barbosa, que já está sendo procurado pela Justiça, levaram o carro do técnico em segurança do trabalho, uma S10, que foi encontrada logo no dia seguinte. E aí? Esse crime, você disse que tinha sido a mando de um traficante. Você sustenta essa versão? Tem nada para falar. Bom, ele não quer falar, mas em depoimento, ele chegou a dizer que cometeu o crime juntamente com outro comparsa a mando de um traficante. Só não disse o nome desse traficante e que receberia um valor mais ou menos de R$2.000 pelo crime. A intenção do traficante era pegar um S10 e fazer a comercialização com o interior do estado do Amazonas. E por isso requisitou do Rodrigo e do Daniel esse veículo, né? No momento que eles estavam passando no Eldorado, eles avistaram a primeira vítima que estava no Nissan, tendo em vista que eles não tinham encontrado o veículo S10, e abordaram esse veículo Nissan, que estava com uma vítima e um bebezinho atrás. Só que pelo fato de ser um veículo automático, o Daniel não conseguiu dirigir o veículo. E aí prendeu fuga, encontrando logo mais à frente o veículo S10 e a vítima, Márcio. Foi quando ele anunciou o assalto, o Márcio reagiu e ele desferiu um disparo contra a vítima. Foi o Daniel que atirou, que fez o disparo. Ele confessa aqui na Delegacia de Roubos e Furtos a autoria do disparo. Enquanto isso, gostaria de mencionar que o Rodrigo encontra-se foragido e caso alguém tenha algum conhecimento onde o mesmo se encontre, que entre em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos no telefone 999-62-2187, falar com o delegado Adriano Félix. E a Catiana Pontes, depois dessa matéria, seguiu para o bairro do Alvorada, onde um comerciante foi morto. Os bandidos invadiram o estabelecimento comercial dele e o mataram a facada. O pessoal está assustado com essa onda de violência naquela área e está pedindo mais segurança. Vamos conferir. Era por volta de 7h30 da noite de ontem, quando 2 homens armados com facas chegaram neste estabelecimento comercial que funciona como um bomboniere aqui na Rua 8, no bairro Alvorada 1. Lá dentro, renderam um proprietário, Francisco Alves Diniz, de 66 anos. O proprietário reagiu. Ele levou 6 facadas. Ele chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não reagiu. Os 2 assaltantes saíram andando logo após o crime. As imagens do circuito interno desse outro estabelecimento comercial, que fica bem aqui na frente da bomboniere, registraram o momento em que eles saíram. Essas imagens devem ser repassadas, inclusive, para a delegacia especializada em roubos e furtos, que é quem vai investigar o caso. Eu não esperava que tivesse acontecido isso e que... É difícil dizer, mas, poxa, uma pessoa que trabalha pra caramba, de uma hora para outra aparece 2, desculpa a minha seriedade, 2 pivetes, tenta assaltar e daí não se dá por satisfeito e ainda mata. A onda de assaltos aqui no bairro Alvorada tem sido grande. Ontem, 1 hora depois do latrocínio, por volta de 8h37 da noite, este estabelecimento comercial, que fica aqui na Avenida A, no bairro Alvorada 1, a uns 500 metros da bomboniere, onde o comerciante foi assassinado,
também foi vítima de assaltantes. Nessas imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno do estabelecimento mostram um momento em que 2 homens armados tinham acabado de chegar em uma motocicleta, um deles inclusive com capacete. Aqui no caixa, ele sacou a arma, um revólver calibre 38. Anunciou o assalto para a proprietária e aqui pediu toda a renda do caixa. Eles falaram que queriam dinheiro, que não era para mim olhar para a cara deles, que era para me passar tudo que eu tinha no caixa, não olhar para eles, senão eles iam atirar na gente. Aí eu dei tudo que tinha no caixa e o meu marido ficou de costa com a mão na cabeça para eles. É muito humilhante a gente trabalhar e um vagabundo desse vir na nossa residência e tirar o que a gente consegue ralado. É muito difícil. O bairro Alvorada está bastante perigoso. Nós estamos precisando de segurança mesmo, que à noite aqui a gente não vê um policial passando aqui na rua. A gente quer justiça aqui no bairro, justiça e que tenha mais segurança, por favor. E um homem foi morto com mais de 15 tiros ontem à tarde enquanto comemorava o aniversário da filha dele de 2 anos em um churrasco no Prosamin do Morro da Liberdade. 5 homens chegaram em 2 carros, um Celta e um Corsa Prata, chamaram pelo nome da vítima e efetuaram os disparos. O Antônio Vanderlei dos Santos, de 26 anos de idade, morreu na hora. Ele era ex-presidiário e tinha ido ao local festejar o aniversário da filha. Os tiros lhe atingiram a cabeça, abdômen, braço e peito. Que coisa, hein, Paulo França? A situação está precária, entendeu? Agora, esse clamor aí dos moradores do Alvorada, não podem ficar no vazio, não. Aliás, não é só Alvorada, né? Os bairros, de um modo geral, tem que ficar, não podem ficar à mercê da bandidagem. E ela falou muito certo, entendeu? Um vagabundo, um nó cego, um nojento, um asqueroso, sabe? Um imundo desse, que ao invés de trabalhar, ela, como disse, nós estamos ralando, e ele vem aqui, se aposta do que é dele. Então está na hora, sabe? Eu entendo que está vindo até uma produtividade na Secretaria de Segurança, mas um aumento da produtividade, mas é preciso que haja uma estrutura capaz de impedir que eles avancem da forma como estão avançando. Dar 6 facadas num ser humano, isso é ignóbil, isso é vexatório. Dá para identificar claramente os bandidos nessa situação. Aí, se você tiver alguma informação, liga para o 181 e o espaço continua aberto para a Secretaria de Segurança Pública se pronunciar sobre essas 2 situações, né? Sobre esse senhor que foi assassinado com 15 facadas, né? 15 tiros, perdão. 15 tiros e esse senhor que foi morto a facadas aí no bairro Alvorada. A gente está indo embora, amanhã a gente está de volta ao vivo, como sempre. Até lá. Hoje o Pepinho paga o almoço hoje.